Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Bem, ontem a decisão do TSE era mais que esperado. Até a torcida do Flamengo já tinha adivinhado o que ia acontecer. Só um louco, um maluco vai dizer que ele sabia isso. Um lacaio da vida tal. Qualquer pessoa que tenha dignidade, honra e caráter, e lacaio, por definição do dicionário, não tem, pode fazer uma afirmação desse tipo. Nós falamos aqui durante meses, né? E não só nós, todos nós, os entrevistados tal. Qual era a história? No primeiro biênio presidencial, caso fosse anulada a eleição presidencial, de acordo com o que está disposto na Constituição, teria eleições diretas até 90 dias, tal. Assumiria o presidente da Câmara, tudo aquilo que nós falamos diversas vezes aqui. E entrevistamos o ministro Gilmar Mendes diversas vezes. Só eu perguntei 3 vezes para ele a data do julgamento. O ano passado, uma hora a data foi abril, depois foi maio, depois foi junho e depois do impeachment acabou a história. Por que acabou a história? Porque Dilma saiu da presidência, a razão inicial da ação do PSDB tinha terminado, mas o processo estava correndo no Tribunal Superior Eleitoral. Aí o receio já era outro, era a questão, o que fazer agora? Porque poderia colocar em risco a permanência de Michel Temer à frente da presidência da República tal. Aí a história era empurrar para o segundo biênio presidencial. E por quê? Porque aí você coloca uma situação de absoluta instabilidade e aponta o Congresso como a solução de acordo com a Constituição de 88. Ou seja, os votantes são os 513 deputados federais e os 81 senadores tal. Quem pode ser candidato, quem não, não se sabe, mas por analogia era possível até chegar a uma espécie de quais aqueles que teriam as condições para se saírem candidatos tal, né? Pode ser acima de 35 anos, etc. Uma série de coisas que é possível fazer sem grandes problemas e não precisa ser lacaio para chegar a essa conclusão. Qualquer pessoa de bom senso, basta ler, não ser professor de segunda categoria, né? Sabe onde é a coisa tal. Então, nesse sentido, a decisão era esperada. O TSE sempre foi isso. Em 1947... o TSE colocou na ilegalidade o Partido Comunista uma decisão criminosa. Tinham 3, na época eram 3, tal. Porque na época da Guerra Fria fizeram uma farsa, um processo que era uma farsa e colocou na ilegalidade o Partido Comunista, que naquele momento tinha ganho a legalidade em 1945, cumpria plenamente o que era disposto na legislação eleitoral, tinha eleito deputados constituintes e um senador constituinte, né? Luiz Carlos Prestes, estava participando das eleições para deputado estadual, ganhou a eleição de Santo André, viu, lacaio? Com o Armando, você sabe quem é o Armando Mazo, lacaio? Você nem sabe quem é, porque isso é uma farsa, né? Armando Mazo foi eleito prefeito, venceu a eleição. Candidato comunista, não tomou posse, porque o partido foi colocado na legalidade. Em suma, o Partido Comunista tem a vida legal e cumpriu o disposto da Constituição, na época, a Constituição de 1946, do qual o partido teve uma participação importante. Mas o TSE deu um golpe, quis colocar na legalidade por uma ação de um presidente incapaz, o presidente Dutra, tal, pressionando o TSE naquele ambiente da Guerra Fria. A Guerra Fria, quase que na América Latina, começa no Brasil com a legalidade do Partido Comunista. O TSE, portanto, sempre agiu descumprindo a lei. E agora está fazendo essa grande farsa. A grande questão é que eles vão empurrar, depois é vícios, depois é isso, depois é aquilo. Não vai faltar pretexto jurídico para empurrar uma decisão política. Qual é a questão que se coloca? O presidente Michel Temer vai cumprir o mandato até o final, portanto teremos eleição em outubro, tal qual disposto na Constituição, e a vida segue. A questão central é que os tribunais superiores de Brasília são uma farsa e a história mostra isso. Eu tenho comprovação, viu, lacaio? Você que não conhece nada de história, né? A comprovação clara da sua ação, desde quando o Supremo foi criado pela República, vale lembrar, não havia no Império, né? Foi criado pela República, o Tribunal Superior Eleitoral já é posterior aos anos 30, quando é criada a Justiça Eleitoral, o Código Eleitoral, viu, lacaio, de 1932, que você nem tem ideia do que é isso, né? E foi criada a situação. Portanto, quando alguém diz, eu sei, papo furado, isso todo mundo sabe e a decisão é essa. Ou seja, TSE é uma farsa.